Agora a gente já vai começar com a oração e iniciar o estudo propriamente dito, né? Desde já, obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que abençoe muito vocês essa palavra. E antes mesmo de fazer a oração, eu já quero dizer para vocês aqui que o meu desejo não seja que eu esteja falando aqui com vocês, mas o que eu peço a Deus é para que Ele me use para falar o que você precisa ouvir, para o que Ele quer falar para você. Então, não tenho dúvidas de que Deus faz isso de maneiras que a gente nem imagina e em momentos que a gente nem espera, Ele fala coisas que a gente precisava ouvir e não sabia. Então, que hoje possa ser assim também, certo? Então, vou orar aqui. Sempre que você puder, sempre que alguma coisa chamar a atenção aqui para você no estudo, vá colocando aqui nos comentários, dizendo que você achou interessante, tirando alguma dúvida, porque é bom saber que você está aí vendo, né? Como não é uma videochamada ao vivo, eu vejo vocês, vocês me veem, aí é bom saber que está tudo funcionando direitinho. Deixa eu só colocar o celular aqui no silencioso. Pronto, celular no silencioso. Agora vamos iniciar. Senhor Deus Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que pôde participar aqui do estudo, pelos que também não puderam e pelos que vão assistir mais para frente, Senhor. Desde já eu quero pedir que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural a vida de cada um deles, a família de cada um deles, que o teu Santo Espírito possa falar com cada um deles e trazer a transformação que o Senhor quer trazer, assim como na minha vida também, Senhor. Que durante todo esse estudo aqui não seja eu falando, Pai, mas que seja o Senhor falando através de mim, que eu seja apenas um mero instrumento teu. Que toda sabedoria que vier nas minhas palavras seja vinda de ti. É assim que eu te oro, te agradeço e peço que o Senhor conduza esse estudo no nome de Jesus. Amém. Pessoal, nesse estudo aqui que a gente vai ter hoje, é, eu acho ele interessante demais. Como diz aqui o título, né? Tolo, essa noite pedirão a sua alma. E desde já, uma coisa que dá para adiantar para cada um de nós é que a mesma coisa que aconteceu com esse homem aqui da história que a gente vai ver poderia acontecer hoje comigo e com você. Poderia acontecer durante a madrugada, poderia acontecer agora, nesse minuto, poderia acontecer amanhã, depois de amanhã, enfim. O que eu quero dizer é que não existe dia e nem hora para nós, que a gente saiba, né, de que o nosso tempo vai chegar ao fim. E com esse homem foi assim. Então, dei essa breve introduçãozinha aqui, né? Mas em todo tempo eu quero que você se imagine nessa situação aqui que esse homem viveu, certo? Então, esse homem ele conquistou tudo, financeiramente falando, né? Nos negócios e tudo, mas ele perdeu o que mais importava, que a gente vai ver aqui o que foi. A gente vive uma geração de conquistas, de que o maior objetivo que é pregado para as nossas vidas, né? O objetivo financeiro, o objetivo profissional, e muitas vezes nós deixamos de lado outras coisas muito importantes. E nesse caso aqui, a mais importante, que é Deus, né? A gente sabe que o próprio Jesus disse que é mais difícil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Mas o que é que isso quer dizer? Não é que seja impossível, mas é muito difícil. E a agulha naquele tempo é, talvez vocês já tenham visto alguma ilustração desse tipo, mas toda entrada da cidade tinha uma portazinha muito pequena. A porta lá, você ia entrar na cidade, tinha uma porta pequena, né? E o camelo ele é muito alto. Então, quando o camelo ele ia passar ali por aquela passagem, ele precisava se abaixar e ir entrando ali por aquela entrada. Então, é isso que essa parábola quer dizer, que é mais difícil um camelo passar por essa agulha, né, que era como era chamado, do que um rico entrar no reino de Deus. Não é possível. Mas o dinheiro, ele traz muitas tentações. O dinheiro a gente sabe que é uma moeda de troca, né, na nossa vida, na sociedade que a gente vive. A gente não come sem dinheiro. A gente não viaja sem dinheiro. A gente não tem todo tipo de sustento sem dinheiro. Dinheiro é a nossa moeda de troca. Então,
Muitas vezes nós nos colocamos nessa dependência e buscamos o dinheiro e o que ele pode nos proporcionar a todo custo. O problema não é o dinheiro em si. O problema não é buscar as coisas que o dinheiro proporciona, como viagem, liberdade, né? Como eu estava falando, conforto. O problema não é esse. O problema é quando você torna isso o seu Deus. Quando o dinheiro tira o lugar que deveria ser de Deus. Quando a profissão tira e qualquer outra coisa. Então, continuando aqui. O problema não é o que temos, mas o que nos domina. O que o mundo nos ensina a buscar incansavelmente? Dinheiro, como a gente estava falando aqui, né? A busca incessante por acumular riqueza como fonte primária de segurança e poder. Status, a necessidade de títulos, posições, desejo constante de ser reconhecido e admirado. Conquistas, o foco exagerado na carreira, fechando os olhos para a eternidade, além da eternidade para as outras coisas, muitas vezes, né, como família, enfim. Aparência, o investimento no corpo e na alma para transmitir uma vida perfeita e sem falhas. E lembrando que tudo isso quando é em excesso, né? Mas hoje contou uma parábola, mas Jesus contou uma parábola que confronta diretamente essa mentalidade. A história de um homem que prosperou financeiramente, mas que estava distante de Deus, e Deus chegou para esse homem nessa parábola. Então vamos ver aqui. Fica em Lucas, capítulo 12, 16 ao 19. Vamos ler. Lucas, capítulo 12. Vamos ler aqui do 13 ao, ao 19. Cara, eu acho que aqui é 21, acho que eu coloquei errado, mas a gente vai ver aqui. A parábola do rico insensato. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Vai dizer assim, ó. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. E aqui o ponto principal para nós é a partir do 16. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Ele pensou consigo: O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse: Já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, se alegre. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, quantas vezes na nossa vida a gente se perde no meio da caminhada? É claro que todo mundo aqui, não vamos ser hipócritas, todo mundo aqui quer ter uma carreira, quer ter um sustento, quer ter conforto, que é uma das coisas que o dinheiro proporciona, né? Quer poder viajar, quer dar uma vida boa para seus familiares, para sua esposa, poder dar bens, é, a gente sabe que é um dos maiores prazeres do homem, né? Proporcionar isso, prover isso para sua esposa, seja agora ou para sua esposa futura, mas é um desejo que está no coração de todo homem, que é o nosso foco aqui, né? O estudo com homens. Então, quantas vezes a gente já não se perdeu no meio desse caminho, buscando unicamente o dinheiro, as posses, o que ele nos proporciona e deixando de lado Deus, deixando de lado a família. Isso é uma primeira reflexão que a gente traz aqui para o nosso texto. A gente viu aqui que o homem, ele já tinha muito dinheiro, né? Qual era o pensamento dele? Eu vou destruir o meu armazém, vou construir um armazém maior e vou guardar tudo que eu tenho. Ou seja, essa mentalidade de guardar. O cristão, ele é chamado para transbordar. Transbordar amor, transbordar bondade. E como é que eu transmito isso? Uma das formas é através do meu dinheiro também, né? E quando eu torno meu dinheiro intocável, quando eu quero acumular todos os bens para mim e esqueço das outras coisas ao meu redor, eu estou deixando de fazer o que Jesus me pediu, né? Que é de amar ao próximo, que é de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado.
Então, de que forma nós temos visto o dinheiro? Será que tem sido tudo que a gente ganha, acúmulo e multiplicação, que precisa ter um pouco também, né? Essa segurança, essa reserva, digamos assim. Mas a gente não pode se esquecer das outras coisas, que é o nosso ponto principal aqui, né? Qual a finalidade do meu dinheiro? É satisfazer só a mim mesmo? Ou será que através do meu dinheiro eu vou ser uma fonte de bênção para outras pessoas, para outros lugares, para transformar vidas? Quem sou eu na mão de Deus? É uma coisa que a gente precisa pensar. E dando continuidade aqui, o problema não é a riqueza, é o enriquecimento. O homem da parábola não pecou por trabalhar ou crescer financeiramente. O seu erro foi viver como se Deus não fosse necessário. Ele só pensava em si mesmo, no próprio conforto e na segurança terrena, ignorando a sua alma e a sua eternidade. Aí Deuteronômio 8, 17 e 18 vai dizer assim: Ele fez tudo isso para que vocês jamais pensassem: consegui toda essa riqueza com as minhas próprias forças. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele quem lhes dá forças. Então, assim, acredito que todo mundo vai passar por essa fase, né? De talvez hoje você não tenha a quantidade de bens que você queria e você está lutando por isso, mas desde já esse versículo aqui ele já adianta para a gente, né? De que quando a gente pensar em dizer que consegui toda essa riqueza com as minhas próprias forças, eu preciso lembrar do meu Deus e que quem dá a força é Ele. Tem outra passagem lá em Provérbios que vai dizer que quem faz a colheita, quando você planta, quem faz a colheita germinar, crescer, multiplicar, é o próprio Deus. No contexto lá do versículo, ele coloca uma plantação, né? Então, sem chuva, sem água, a plantação não cresce. E quem é que dá a água? É Deus. É Ele quem traz a chuva, é Ele quem traz isso. E da mesma forma são para os outros tipos de negócios que nós temos. Quem dá essa multiplicação é Deus. Sem a permissão dele, nada que a gente faça vai para frente. Tudo que a gente for fazer na nossa vida tem a permissão. Então, é algo que a gente precisa ter cuidado e se lembrar dele em todo o tempo. Lembrar que por mais que a gente conquiste alguma coisa na nossa vida, o fundamento, quem permitiu, quem concedeu foi Deus. Tolo, você morrerá essa noite, e quem ficará com tudo que você trabalhou para conseguir? Acreditamos ter controle da nossa própria vida, mas ninguém sabe quanto tempo possui. A vida é breve como neblina, a eternidade é inevitável. E como é que vai ser a sua eternidade? Já antecipando aqui, né? Tem outro versículo que o próprio Jesus disse que mais importante do que ter tesouros na terra é acumular tesouros no céu, né? Que são os galardões, os presentes, as premiações que nós vamos receber no céu, aqueles que creem em Jesus e vão herdar a salvação, né? Então, nossa vida, ela é momentânea. A gente tem ali a expectativa de vida até uns 75, 80 anos. Talvez tenha aumentado um pouquinho, né? Mas vamos botar aí nessa faixa, uns 80 anos. A gente tem 80 anos para viver. Mas a morte pode chegar mais cedo para a gente, né? A gente pode ter a nossa vida ceifada em menos tempo do que a gente imagina. Pode, como a gente começou falando aqui, ser hoje, ser daqui a 20 minutos. A gente pode ter um infarto fulminante a qualquer momento, pode ter uma parada cardíaca. Claro que ninguém quer isso, né? Mas todos nós precisamos estar preparados. Porque quem determinou o nosso tempo de vida foi Deus. E as escolhas que nós tomamos em vida é que vão refletir por toda a eternidade como que nós vamos viver essa eternidade. Se é com Deus, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é amoroso, o oposto dele é a outra escolha, né? Então, a gente precisa escolher em vida, enquanto há tempo, tomar essa decisão. Se você nunca tomou essa decisão, que você possa tomar hoje, de receber Jesus na sua vida, de você dizer aí onde você está: Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e eu quero que a minha vida
seja conduzida por Ele, que o Espírito Santo habite dentro de mim e me ajude a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus e herdar a salvação quando Cristo voltar ou quando eu morrer. Então, que esse seja o nosso pensamento. A gente não pode esquecer disso. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. E você sabe que isso não é querendo colocar medo, mas é uma realidade. E quem avisa, nesse caso, o amigo é. Então, não aviso isso querendo o seu mal, e você sabe disso. A maior tragédia é morrer distante de Deus. Aí aqui o trecho que eu tinha falado para vocês, né? Não acumulem tesouros onde as traças e a ferrugem destroem. A tragédia de uma vida não é terminar pobre financeiramente, mas terminar sem o propósito eterno. E quantos homens e mulheres de Deus a gente viu aí que terminaram sem nada, sem ter onde cair morto, entre aspas, sem ter onde ser enterrado. E que é um exemplo grande disso, o próprio Jesus. Quando Jesus morreu, ele não tinha túmulo para ser enterrado. O túmulo dele foi uma oferta, né? É, se eu não me engano, foi Nicodemos que ofereceu o túmulo para ele. E o que fica para nós aqui é que se o próprio Filho de Deus não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um travesseiro para deitar, não tinha uma, uma cova, né, para morrer. E quem é a gente na fila do pão, se a gente não tiver isso também, né? E claro, não vamos esquecer que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, né? Mas acredito que você entendeu a ideia. Vamos lá. E que benefício há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? É uma coisa que a gente precisa pensar também, né? Às vezes a gente se esforça demais para ganhar o mundo inteiro, tudo que a nossa profissão pode proporcionar, tudo que os investimentos podem nos proporcionar, tudo que a nossa família, enfim, tudo que o mundo pode proporcionar, todo tipo de prazer, etc. Mas no final das contas perder a nossa vida por ter andado distraído. Uma das maiores formas que o diabo tem usado no nosso tempo para nos distrair é o celular, coisas que nos tiram do foco. E se a gente for parar para pensar quanto tempo a gente fica ali rolando o Reels do Instagram, a gente talvez se dê conta de que quanto tempo a gente perdeu e quanto tempo a gente poderia ter sido mais útil na vida das outras pessoas, né? No propósito maior de Deus. Hebreus 9:27, vou abrir aqui, que não está o texto completo. Hebreus 9:27, vamos lá. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 9:27, vai dizer assim, ó. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso veio o juízo, também foi Cristo oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará para tratar de nossos pecados, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. E aí entra no propósito da vida também. O que é que tem sido o propósito da sua vida? Tem uma frase de um pregador muito conhecido, eu não lembro agora qual vai ser, mas ele diz que o sentido da vida é conhecer a Deus, você na sua vida, e fazer Deus conhecido. Será que a gente tem tido esse propósito na nossa vida? E desde já eu quero adiantar você aqui, que assim, as pessoas têm muitas formas, né, diferentes de ver Deus e tudo, diferentes níveis de intimidade. Algumas pessoas tiveram um encontro mais profundo com Deus, outras conhecem ele de forma mais distante, né, mais de ouvir falar. Mas se você ainda não teve esse encontro cara a cara com Deus, quando eu digo cara a cara, é uma experiência mais forte, né, de você sentir a presença de Deus ali, de Deus abrir os seus olhos e você enxergar a sua real situação. Eu digo para você que esse é o sentido da vida. Durante a nossa vida, a gente passa por diversas situações em todas as áreas, profissional, familiar, de amizades, em todo tipo de situação. E em todo tipo de situação, a gente tem a possibilidade de conhecer Deus um pouco mais a fundo, através do luto.
A gente conhece um pouco mais a Deus quando a gente se abre para isso, quando busca Ele nessa situação, através do amor, através dos filhos, através das dificuldades no trabalho, todas as situações. A gente tem essa oportunidade de conhecer a Deus mais de perto. E quando a gente está aberto a isso, Ele se revela de uma maneira especial para a gente. Ele se revela como o Deus provedor, se revela como o nosso Pai, no sentido de você sentir o carinho dele na sua cabeça e o cuidado dele, de que tem alguém que cuida de você, mesmo que você seja sozinho na vida, mesmo que você não tenha proximidade com seus pais, com família, mas a Bíblia diz isso, que mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Deus disse isso. E a gente tem a oportunidade de conhecer esse Deus na nossa vida também. E não ser só um Deus que a gente escuta falar dele na Bíblia, mas um Deus que a gente vê a ação dele na nossa vida. Se você nunca teve essa oportunidade, eu quero deixar muito claro para você que essa possibilidade ela existe e que ela é palpável. Basta você pedir. Se você nunca teve essa oportunidade, peça agora aí onde você está. Senhor, eu quero ter essa experiência mais perto contigo. Eu quero enxergar o Senhor no meu dia. Eu quero ver no meio das situações, das dificuldades, que o Senhor está ali comigo, que o Senhor está me ajudando, que por mais difícil que esteja a situação, mas que tem uma luz no fim do túnel. Peça isso que você vai ver que vai ser atendido. Agora peça e fique atento. Nem sempre Deus se revela da forma que a gente pensa ou que a gente espera. Às vezes ele se revela através de uma pessoa, através de uma situação, através de, enfim, várias formas. E você precisa ficar atento. Vai vivendo as coisas aí na sua vida e se pergunta: será que foi Deus que fez isso? Será que essa situação aqui foi Deus? E vai chamar sua atenção. Você pedindo isso, Deus vai ali dar um cutucãozinho em você e você vai perceber que é Ele ali com você e é Ele te ajudando na sua vida. A gente leu aqui Hebreus, né? E assim como uma pessoa está destinada a morrer apenas uma vez, etc. Agora vamos ler Eclesiastes 5:15. Fica no Antigo Testamento. Vou abrir aqui para vocês. Eclesiastes 5, versículo 15. Vai dizer assim, ó. Vem aqui. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nós nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora desse mundo como vieram. Todo seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença, indignação. Então aí vai seguir por outro rumo, né? Mas Eclesiastes, ele é um livro de muita reflexão, né? E o ponto principal para nós aqui é esse versículo 15. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nós nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Vai ter outro versículo que diz que do pó, aliás, me corrijam aí se eu estiver errado, mas do pó eu vim e do pó eu retornarei. Então, no fim das contas, nós somos um sopro. Vamos virar pó quando a gente estiver ali no nosso caixãozinho. Vamos ser ali decompostos, virar pó dentro do caixão e ser decomposto aí pela matéria. E o que é que ficou de tudo isso? A gente precisa se preocupar muito com o legado que nós vamos deixar aqui nessa terra. E principalmente, não o legado apenas como pessoa, aqueles legados para nós mesmos, mas principalmente o legado para Deus, os nossos galardões, aquilo que a gente construiu para a eternidade. O que é que eu fiz servindo a Deus? Como que eu ajudei as pessoas em nome de Deus? Como que eu levei a palavra de Deus adiante? Como que eu levei uma palavra de esperança adiante? É uma coisa que eu e você nós precisamos nos preocupar, que a gente não pode deixar isso é, apagado no nosso período aqui na Terra. A gente precisa se atentar com isso.
e que se você não costuma refletir sobre isso na sua vida, que você reflita agora. Continuando aqui, o que significa ser rico para Deus? Esse é um ponto muito importante, né? Talvez em tudo aqui que a gente falou, você tenha ficado se perguntando, certo? Não é para eu juntar tesouros, ou melhor, não é para eu pensar apenas em juntar tesouros aqui na terra. Eu preciso ser rico no céu, ser rico para Deus. Mas como é que eu faço isso? O que é que isso significa? É isso que a gente vai ver agora. Primeira questão de ser rico para com Deus é a intimidade que nós temos com Ele. Isso é uma riqueza muito grande. Viver em comunhão diária com Deus e através do Espírito Santo, que é aquele Deus que habita dentro de nós, né? Então, isso é uma riqueza, porque não é um monólogo, uma conversa com Deus. Você não fala e a palavra se perde no tempo. Você não fala e ele só escuta. Ele responde. Você precisa ficar atento às formas com que ele vai responder. Às vezes é através de uma mudança que acontece na sua vida, às vezes é através de alguma pessoa que ele usa, de alguma situação que acontece, várias formas. Você precisa ficar atento a isso. Então, a intimidade, ela vai trazer essa percepção de Deus para você. Ah, Gabriel, mas como é que eu vou adquirir intimidade com Deus? Oração. E como eu falei para vocês agora, oração não é um monólogo. Você fala, mas você fica atento ali à forma com que Deus vai responder. Então, a oração, leitura da palavra, porque ali é, na prática, ao vivo e a cores, exatamente o que Deus está pedindo para você. Como Ele quer que você viva, o que Ele quer que você faça, como Ele quer que você pense, como Ele quer que você adore a Ele, está tudo ali na Bíblia, já revelado. Mas Ele também fala nas situações que cada um vive. Ele também fala individual com as pessoas. Ele faz isso através do Espírito Santo. Para a gente entender, a gente precisa estar atento e cultivando essa intimidade. Então vamos lá. Leitura da palavra, oração e adoração. Através da adoração, a gente ganha intimidade com Deus também. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Então você precisa cultivar esse hábito para você, se você ainda não tem, de ao longo do seu dia, da hora que você acorda, na hora que você vai dormir, em algum momento, ou de preferência né, em mais de um momento, você, no seu dia ali, dirigindo, enfim, qualquer tipo de situação, você tenha uma adoração para Deus. Senhor, o Senhor é grande. Senhor, eu agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida. Senhor, eu agradeço pelo dia que eu tive. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Enfim, você precisa adorar Ele. E uma das maneiras que você adora é através dos louvores, né? Cantar. Então, cante para Deus. Torne o que está dentro de você uma música para Ele. Um, um aroma suave que sobe para Ele em forma de adoração. Isso você vai estar juntando tesouros no céu também. Esse tesouro da intimidade. O reino. Buscar sua justiça antes das coisas terrenas. A gente precisa fazer isso também. E isso também é uma riqueza. Quando a gente busca a Deus primeiro do que as outras coisas. A própria Bíblia diz, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Olha aí, tem até aqui embaixo, né? Passou batido, não tinha visto não. Caráter. Quem é você? Desenvolver a semelhança com Cristo na vida. Não basta a gente dizer que a gente é cristão. Ah, eu sou cristão, mas aí eu vivo uma vida totalmente contrária. Eu vou ler a Bíblia, aí a Bíblia diz tal tipo de pessoa, tal tipo de pessoa, tal tipo de pessoa, ou melhor, tal tipo de atitude, tal tipo de atitude, tal tipo de atitude, tal tipo de pecado. Quem comete esses pecados não herdará o reino de Deus. Aí você está lendo lá esses textos e diz: eita, eu sou a pessoa que comete esses pecados. E agora? E agora você se arrepende e passa a viver como Deus diz para você viver. A gente tem que saber que a gente não vai ser perfeito, perfeito só Cristo. O Espírito Santo ele nos ajuda a nos tornarmos cada vez melhores. Mas a gente precisa ter um esforço para viver essa vida. Se algum lugar que a gente vai faz a gente cair em tentação, seja de qual tipo de tentação for, por qualquer tipo de pecado que seja, eu tenho que repensar se eu vou continuar indo para esse lugar. Se determinadas amizades, companhias me fazem cair nesse tipo de pecado, o que é que vale mais? Eu continuar com essas amizades ou eu agradar a Deus, que é o meu Pai, que é o Criador dos céus e da terra, que me protege, que me guia, que me orienta no meu caminho?
É uma decisão que cada um precisa tomar. E que fique muito claro também, né? Como o próprio Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. E o que é tomar a cruz? É abrir mão daquilo que afasta você de Deus. É abrir mão dos seus pecados. Jesus, quando ele foi crucificado, ele estava carregando ali nas costas dele o pecado de toda a humanidade. E do mesmo jeito que ele fez isso, ele convida a gente a fazer isso também de maneiras diferentes. Aliás, ele não convida, ele ordena, né? Aquele que quiser andar com ele, que ande como ele andou. Pessoas. Como é que eu quero. Lembrando que a gente está falando aqui sobre o que significa ser rico para Deus. Então, pessoas. Servir e ser generoso com o seu próximo. Ali tínhamos os 10 mandamentos, né, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Jesus diz que é possível resumir esses 10 mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Perceba que aqui nessa parte de pessoas, se eu falo servir e ser generoso com o seu próximo, você concorda que já é um desses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, desse jeito, obedecendo a Deus dessa forma, eu também estou adquirindo tesouros no céu, né? Estou me aproximando de Deus. Propósito: investir a vida naquilo que não passa. E aí, quando a gente fala de propósito, a gente consegue resumir muito bem todo o nosso estudo aqui, né? Vocês ainda lembram qual é o tema principal desse estudo? Lembre-se: tolo, essa noite ainda pedirão a sua alma. E o que você tem a entregar? Quando a gente tem propósito, um propósito alinhado com o que Deus ordena para a nossa vida, para o que Ele orienta a gente na palavra dele, a gente está investindo no que não passa. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar e o reino dele, ou seja, tudo que engloba Deus, faz uma bomba atômica. Esse propósito na nossa vida, ele dá sentido. Ele dá sentido a todas as coisas. Às vezes a gente se encontra perdido no meio das situações, no meio da vida, mas quando nós temos propósito, tudo passa a ter sentido. Mesmo com dificuldades, meio com tristeza, dor, sofrimento, alegria também, conquistas, mas com propósito, quando eu tenho um alvo lá no final, as coisas passam a fazer sentido. Então, que na nossa vida a gente procure esse propósito e busque essas características aqui, que a gente busque desenvolver isso. Lembrando que vai ficar gravado isso aqui, então se vocês quiserem ver depois, Cristo oferece o que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar conforto material, prazer momentâneo, status social, segurança aparente, mas Cristo oferece a paz verdadeira. A Bíblia diz que a paz que excede todo tipo de entendimento, uma paz que é incompreensível para o ser humano, é muito além da compreensão humana. Então é isso que Cristo oferece: paz em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio ao caos, salvação e perdão, porque eu e você sozinhos nós não conseguimos ter, e perdão só em Cristo, em nenhum outro. A própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê, nele quem? Jesus, não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, ele traz para a gente salvação e perdão, nenhum outro, apenas Jesus Cristo. A eternidade com Deus como recompensa, né, do que Cristo fez por nós, mas pela nossa obediência. Obediência entre aspas. A nossa disposição de seguir. Acho que vocês entenderam, né? Como consequência, a eternidade com Deus e uma vida espiritual plena. Aqui vai dizer que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida plena, vida em abundância. Celeiros cheios, alma vazia. É possível prosperar financeiramente e falir espiritualmente. O problema não é possuir riquezas, é viver como se Deus não fosse necessário.
Esse é o grande problema, o cerne da questão. Não viver na dependência de Deus, achando que Ele é desnecessário, que eu consigo fazer tudo com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias ações, com o meu próprio entendimento, com a minha própria sabedoria. Esse é o grande problema. Quem vive apenas para essa vida nunca estará preparado para a eternidade. Porque essa vida, ela deve ser uma preparação para a eternidade. Então, aqui a gente começa a aprender sobre dependência de Deus, sobre o que a gente vai receber no céu, que é o amor, que é a paz, que é a bondade, que a nossa vida é uma escola. E é uma escola do mesmo jeito aqui na Terra para quem quer aprender. Para quem não quer aprender, infelizmente, colherá os frutos do seu próprio erro, né? Se a sua alma fosse pedida hoje, a reflexão que fica para a gente: onde é que está o seu tesouro? Pense aí com você mesmo. Onde é que você tem empregado os seus esforços na sua vida? O que é que domina os seus pensamentos no seu dia a dia? O que é que tem dominado? Será que é o que vem da parte de Deus? Ou se são o tempo todo os seus próprios prazeres? Você estaria preparado para a eternidade? São perguntas que a gente precisa responder para nós mesmos. Esse foi o nosso estudo de hoje, mas de tudo isso aqui que a gente viu, que no mínimo você possa fazer uma reflexão aí onde você está. Que você pare para pensar como você tem vivido sua vida até aqui, quem tem sido o seu Deus, se é Deus ou se é você mesmo e os seus desejos. Se o seu Deus ele tem sido o dinheiro, se o seu Deus tem sido algum hobby, futebol, ou um videogame, os filmes, enfim, qualquer coisa. Se o seu Deus tem sido a sua esposa, a sua namorada, se o seu Deus tem sido a sua mãe, o seu pai, se o seu Deus tem sido qualquer outra coisa que não seja o Deus único e verdadeiro. Como é que tem sido a sua vida até aqui? Como é que você tem vivido? O que é que você tem pensado? Como que você tem agido no seu dia a dia? Qual a diferença que você tem feito nesse mundo caído, nesse mundo perdido, nesse mundo sem esperança, sem vida, sem alegria? As decisões que eu e você tomamos hoje vão determinar toda a nossa eternidade. E as decisões que nós tomamos hoje também vão proporcionar essa proximidade com Deus, ainda aqui na Terra. Nós não precisamos chegar lá no céu para conhecer Deus. A gente vai conhecer Ele lá de forma completa, mas a gente já pode começar a conhecer Ele muito bem aqui. Primeiro, através da palavra, segundo, através do relacionamento com Ele, obedecendo o que Ele disse, se submetendo a Ele, porque outra coisa que precisa para ser um cristão é de um coração ensinável, né? Então, se você ouviu tudo isso aqui e você tem o desejo de ser essa pessoa que você deveria ser, de servir a Deus como você deveria servir, então que você faça isso agora. Procure, se você quiser a mim, uma pessoa que você enxerga como uma referência, né, em relação à palavra de Deus. Lembrando que sempre vai ter, somos todos pecadores, né? Mas tem algumas pessoas que estão na caminhada há mais tempo, né? E podem ajudar você. Então que você faça isso também. Que não fique só no escutar e acabe por aqui mesmo. Mas que uma atitude seja tomada a partir disso. Então que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou olhar aqui os comentários. Tem o delayzinho aqui da transmissão, né? Uns 20 segundos. Então, vou olhar aqui se tem uns comentários. Vou contar aqui uns 20 segundos. Se tiver, aí eu oro pelo motivo de oração que você colocou, certo? E aí, depois disso, a gente encerra. Pois, pronto. Eu vou orar aqui. Se aparecer algum comentário aqui, eu oro no final.
Senhor Deus Pai, te agradeço por tudo que o Senhor proporciona na nossa vida. Te agradeço, Senhor, por dar a oportunidade de nós chegarmos a Ti novamente. O elo foi perdido no passado, os nossos pecados nos afastaram de Ti, mas eu te agradeço, Senhor, por ter enviado Jesus e nos proporcionar, Pai, sermos reconciliados contigo. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Senhor, que participou aqui dessa chamada, de cada um que ainda vai ouvir no futuro essa chamada, e que no nome de Jesus o Senhor abençoe de maneira sobrenatural, que o Senhor se revele a cada um que está aqui. Eu te peço essas coisas no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada um. Assim que eu te oro, eu te agradeço. No nome de Jesus, amém. Então, pessoal, que você seja abençoado aí onde você está. Não fique na posição que você está hoje. Tome uma atitude, siga adiante, se aproxime de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, então tome uma atitude agora. Deus abençoe você. Tamo junto, viu? Opa, peraí. Comentário importante, né? Vamos orar pelo atleta do nosso racha que se lesionou. Tem razão. Muito bem lembrado. Pelo Renê. Vou orar também pelo irmão do Eduardo, que também está numa situação delicada de saúde, né? Pelo sogro do Iago. Se tiver mais algum pedido aí, vocês podem ir mandando, viu? Mas eu vou orar. Senhor Deus Pai, ainda na tua presença, quero te pedir que o Senhor abençoe a vida do sogro do Iago, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor traga a recuperação sobre ele, a cura, sobre o parente do Péricles também, que está adoentado com câncer. E, Pai, sendo da tua vontade, que o Senhor traga a cura para ele. E, Pai, que acima de tudo, que o Senhor se revele a essa pessoa, que essa pessoa te receba como Senhor e Salvador da vida dela, caso ainda não tenha recebido. E também te peço pelo Renê, Pai, que o Senhor ajude ele na recuperação dele, que o Senhor traga a cura, Pai, sobre ele, que a recuperação dele seja completa, Pai, que quando ele voltar a jogar não tenha sequelas, que ele consiga voltar a se divertir junto com os amigos normalmente. Te peço isso, Pai, que o Senhor seja com ele durante toda a recuperação, na cirurgia, que o Senhor conduza em todos os passos. Também te peço, Senhor, pelo... Vixe, cara, esqueci qual foi o outro. Pelo irmão do Eduardo, Pai, que o Senhor cuide dele também, que em nome de Jesus o Senhor traga recuperação sobre ele, que todo tipo de vírus, infecção saia do corpo dele, todo tipo de doença saia em nome de Jesus, que ele seja curado, Pai, e que possa ver o Senhor no meio dessa situação. Te peço que isso aconteça com todos os que a gente orou aqui, por todos que participaram aqui da chamada, que vão participar também no futuro, que vão assistir no caso, e que o Senhor se revele de maneira mais profunda para cada um. Que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pois é isso, pessoal. Obrigado aí. Deus abençoe cada um de vocês. Deus seja com cada um de vocês. Tamo junto. Vou encerrar aqui, viu?